Queridos irmãos, graça e paz, quero convidá-los a abrir as Escrituras no Salmo 20. Salmo 20. E quero pedir que você, mesmo após a leitura, nós vamos fazer a leitura do texto, mantenha a palavra aberta, mantenha a palavra do Senhor em suas mãos. Salmo 20. Assim diz a palavra: o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança, do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Lembra-se de todas as tuas ofertas de manjares, e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração, e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, e com vitória e força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em o nome do Senhor, o nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Palavra do Senhor para os nossos corações. Sabe quando eu e você, nós temos um desejo lícito, um bom desejo para com outra pessoa? Quando nós desejamos que essa pessoa seja bem-sucedida, que essa pessoa alcance os propósitos, os sonhos, os desígnios do seu coração. Quando nós desejamos que alguém da nossa família, alguém que nós amamos, possa alcançar um projeto, um sonho, algo que está no seu coração. Mas além, sabe quando nós desejamos que alguém, que alcançando algo que ele deseja, nos abençoará através da conquista pessoal dessa pessoa? É sobre isso que esse salmo está falando, sobre o desejo de que alguém seja abençoado, e esse desejo se concretize no fato de que a bênção que recaia sobre esta pessoa nos abençoe também. O Salmo 20 é um salmo que fala sobre o desejo daqueles que estão cantando o salmo, tem que o rei seja abençoado, que o rei seja próspero, que Deus abençoe a vida do rei, ouça as suas orações, atenda às suas petições, conceda ao rei vitórias sobre os inimigos, porque o rei sendo abençoado, o rei alcançando vitórias, o rei vencendo as batalhas, o povo verdadeiramente seria feliz. Mas na verdade, nesse salmo que deseja o bem do outro, um verso de forma muito especial me chama a atenção, e esse é o verso 7, e o verso 7 diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. E como esse verso 7 é o verso central
da nossa conversa, da nossa meditação nesta noite, eu quero convidar você que está com a Bíblia em suas mãos, que recite em voz audível comigo o verso 7. Vamos lá? Assim diz o verso 7: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Nos dias do rei Davi, a maior força que o homem conhecia na guerra era a dos carros e dos cavalos. Aquele exército que entrava numa batalha, numa contenda com estas armas de guerra, carros e cavalos, conseguiam certamente uma enorme vantagem sobre os seus adversários. E é por esta causa que o verso 7 cita: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. É por esta razão da confiança que muitas pessoas confiam em outros e julgam estar seguras por confiar em outros ou outras coisas. Hoje, nós temos recursos de forma abrangente, recursos sofisticados, mais poderosos do que aqueles que no tempo de Davi eram vividos. Hoje nós temos dinheiro, hoje nós temos a influência política, hoje nós temos o conhecimento científico, nós temos o poder da arma, mas o princípio é o mesmo. O princípio é que em quem está a sua confiança. A confiança maior de um povo no momento da guerra era ter sobre o seu domínio cavalos e carros poderosos. Mas hoje, no presente século, em quem você tem confiado? Na riqueza? Na força do seu próprio braço? Na sua inteligência? Na sua sabedoria? No governo vigente? Ou no governo que você deseja que esteja no poder? Nos homens? Na polícia? Nas forças armadas? No seu cônjuge? No seu filho? Em quem está a sua confiança? Eu quero te lembrar naquilo que as Escrituras falam sobre quem somos, sobre a fragilidade humana, sobre como nós somos perecíveis, como nós somos comparados a uma erva ou uma flor que até o meio-dia está belíssima, bonita, viçosa, mas a qualquer momento, no final da tarde, ela murcha e cai. Como somos comparados àquela situação fugaz, simples, que em qualquer momento declina. Vivemos há alguns anos atrás uma grande epidemia mundial, talvez para que nós pudéssemos perceber, para que a humanidade pudesse perceber o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos pequenos, o quanto estamos suscetíveis à morte, à doença, à enfermidade. Mas alguns insistem em confiar em si, na sua riqueza, na sua inteligência, na sua sabedoria, no poder bélico ou no outro. É por isso que a continuação do verso 7
o salmista diz: nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. O salmista está dizendo que não importa naquilo que as outras pessoas, naquilo que qualquer um coloque a sua força, seja no rei, seja nas armas poderosas de batalha, sejam na aptidão dos guerreiros, seja nas fortalezas que haviam em suas muralhas para proteger uma cidade, não importasse qual seja ou qual fosse a confiança de qualquer um, o salmista lembra que a sua confiança estava tão somente no Senhor. Não importa em que os outros confiem, não importa em quem os outros colocam a sua força, ele diz: nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Deus, de fato, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso protetor. Debaixo de suas asas encontramos verdadeira proteção. Com Deus ao nosso lado, faremos proezas. Por meio dele, somos mais do que vencedores. Nele e somente nele, eu e você podemos confiar. Mas aqueles que confiam em Deus, não têm apenas a proteção desse Deus, mas também grande alegria. A alegria da certeza de que aquele que é o nosso Senhor está ao nosso lado, em toda e em qualquer circunstância. O salmista sabia que haviam dias maus, porque ele mesmo havia experimentado dias maus, provações, perseguições, lutas que algumas foram vencidas, outras não. Mas diante da verdade de que Deus era com ele, o salmista, ao confiar em Deus, alegra-se nele, porque sabe que ao fim de todas as coisas, ele alcançaria a sua bênção. Nele, o salmista se gloria. E nesta noite, nós somos convidados a no Senhor nos gloriarmos. Que a nossa alegria, que o nosso contentamento, que a nossa confiança seja no braço forte do Senhor, porque Ele é a fonte do nosso prazer, é o nosso maior deleite. Assim como o salmista coloca a sua força em Deus, coloca a sua alegria em Deus, coloca a sua vida na presença de Deus, você e eu somos convidados mais uma vez a confiar no Senhor. Em todo o tempo, em toda a circunstância, seja no momento em que tudo vá bem, mas seja no momento em que algo foge ao nosso controle, aonde a força dos cavaleiros, dos carros de fogo, a força do inimigo parece ser maior que a nossa, e às vezes o é. Eu e você, nós somos convidados a buscar a Deus, a esperar com paciência nele, a entregar a nossa causa, a nossa vida, o nosso viver
nas mãos dele. Jesus, que é o Deus encarnado, Jesus, que é o grande eu sou, o pastor das nossas almas, aquele que nos tem dado vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós somos chamados a confiar nele, a confiar e nos gloriarmos no Senhor Jesus, porque Jesus é a fonte da nossa alegria, do nosso contentamento. A você que nos visita nesta noite, saiba que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem nele confia, quem deposita a sua fé nele, jamais será envergonhado, jamais sofrerá vexame, antes será mais do que vencedor. Que Deus te abençoe. Que você, assim como o salmista, possa confiar no Senhor e esperar na sua boa mão, porque até aqui o Senhor nos tem abençoado. Quero te convidar a fechar os seus olhos e elevar a sua mente até o trono da graça, trazendo à sua memória a verdade de que muitos confiam em coisas, em pessoas, em governos, em situações, em si mesmo, mas só alcançarão a verdadeira vitória aqueles que confiam e esperam e gloriam-se no Senhor, o nosso Deus, o único e verdadeiro Senhor do mundo, da sociedade, das famílias, o único que é o Senhor da nossa vida. Santo Deus e eterno Pai, que bom saber que em Tuas mãos há plenitude de alegria. Que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que gloriam-se no Senhor, alcançam aquilo que colocaram como propósito em seus corações. O Senhor cuida de nós, o Senhor cuida da nossa família, o Senhor cuida da nossa vida de forma muito especial. E o Senhor nos convida, adiante dos desafios, das lutas, olharmos firmemente para o Senhor e esperar com paciência no Deus da nossa salvação. Aquele que nos dá a vida, não apenas momentânea, passageira aqui, mas nos dá a vida eterna. E essa é a maior dádiva que nós recebemos quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Em Ti somente nós confiamos. Obrigado, Senhor Jesus, por andar, caminhar ao nosso lado, nos abençoando e nos guardando no dia mau. Esta é a oração que fazemos no nome doce, gracioso e glorioso de Jesus. Amém.